O pensamento sistêmico é caracterizado por pensar o todo, enfocar relacionamentos, enxergar redes, procurar a circularidade, interessar-se por processos dinâmicos, usar a metáfora do organismo vivo e da ecologia, considerar o conhecimento como contextual, ou seja, ele não é válido para sempre, né? Ele não é monolítico, né? E ele é epistêmico no sentido que ele depende muito do seu contexto, né? Um conhecimento, às vezes, pode não ser verdadeiro, mas ele é válido dentro de um certo tempo e espaço. Se ele é válido, ele é importante. Então, eu preciso trabalhar a partir dessa ideia. Que aceita descrições aproximadas, né, da realidade, que atém-se à qualidade, que age por auto-organização. Então, essas são características do pensar sistêmico, pelo menos os 10 mandamentos, vamos dizer assim, né? Então, o que ocorre? Maravilha, vocês poderiam me dizer o seguinte: pô, Aurélio, que bacana, estou gostando pra caramba desse papo aí. Mas e segunda-feira de manhã? Como é que eu faço? Né? Bom, isso significa que a gente tem que começar a pensar um pouco a partir da ideia de instrumentos. Porque essa mesma pergunta foi feita por Descartes, né? O Descartes chega e apresenta uma série de ideias autonomistas maravilhosas, mas os caras poderiam dizer o seguinte: tá, mas vem cá, e como é que eu coloco isso em prática, né? No mundo social. Então, isso significa que a gente tem que pensar do ponto de vista de instrumentos. Que instrumentos eu posso transformar a forma de pensar ou a filosofia em instrumentos práticos do dia a dia. Na minha linha de trabalho, tá? Que é a linha de trabalho de Peter Senge, existem inúmeras linhas de trabalho, e eu não vou nem entrar nessa conversa, porque isso aí dá bastante pano para manga. Se trabalha com 3 instrumentos principais: uma linguagem sistêmica, um método sistêmico e ferramentas sistêmicas. Vou começar pelo 2 e 3, para depois nós ir para o 1. Qual é a importância de um método sistêmico? Tá? É a mesma importância do método cartesiano. Ou seja, se eu tenho uma forma de pensar e preciso colocar ele em prática, uma das maneiras é através de um método. O que é um método? Um método, de maneira bastante grosseira, bem grosso modo, é um conjunto de passos para se chegar a um objetivo. Tá? Então, assim, o que é muito característico de um método? Às vezes a gente confunde método com técnica, com metodologia, com ferramenta, é uma grande confusão. Mas um aspecto muito distintivo de um método é um método tem passos. Tá? O método analítico, ele contém passos. O método sistêmico também contém passos. Então, um dos instrumentos importantes para mim colocar em prática o pensamento sistêmico é ter um método sistêmico, ou seja, uma maneira organizada para pensar os problemas complexos. E qual é a importância de um método? Um método, de um ponto de vista um pouquinho inicial, assim, ele parece uma ferramenta bastante mecanicista, né? Porque parece uma coisa assim fechada, né? E autocontida e sem entradas para melhorias. No entanto, a gente adota um princípio que é um princípio pedagógico piagetiano, né, de Piaget, que diz o seguinte: se você quer ensinar algo para alguém, não se dê o trabalho de ensinar teoria. Ao invés disso, coloque na sua mão uma ferramenta que, com o uso, vai introduzir os princípios daquela teoria no pensamento da pessoa. Então, o que quer dizer isso? Ao invés de eu tentar ensinar o pensamento sistêmico, é muito mais produtivo eu dar na mão das pessoas um método sistêmico que, ao elas utilizarem isso no dia a dia, elas vão internalizando os princípios sistêmicos. Então, não adianta nada eu querer que vocês decorem os princípios sistêmicos, porque isso não vai mudar em nada as coisas. Agora, se eu começar a usar o método sistêmico de maneira contínua, vai acontecer 2 coisas. Primeiro, eu vou internalizar os princípios. E segundo, eu poderei abrir mão do método. Por quê? Porque aí o que importa são os princípios de pensamento e não o método em si. O método não é um fim em si mesmo. O método é um instrumento para mim construir mentalmente, ou como modelos mentais, os princípios sistêmicos. Então, vejam a importância do método. O método é uma ferramenta de aprendizado. É um instrumento de aprendizado, tá? De acordo com as mais modernas teorias pedagógicas e teorias sistêmicas. Tá? Então, é dessa maneira que a gente utiliza o método. Aliás, isso, de uma certa maneira, até meio zen budista, né? Tem uma história zen budista que diz o seguinte: quando o mestre aponta a lua, não se apegue ao dedo, porque o que é importante é a lua.
Se apegar o dedo, às vezes, é exatamente essa ideia de se apegar a um método. Não, a gente tem que abrir mão, a gente tem que usar um método justamente para abrir mão dele, porque o que me importa são os princípios de pensamento, ou os princípios que tem por trás desse método. Tá? Bom, então esse é o método. Ferramentas sistêmicas é o seguinte, eu tenho um conjunto de ferramentas que me ajudam a pensar de maneira sistêmica. Eu posso citar uma série delas para vocês, mas vou usar duas que são bastante próximas do nosso mundo. Tá? A primeira delas é a seguinte, a matemática linear, né? Se eu continuar usando a matemática linear, eu vou continuar pensando sistemicamente. Eu tenho que achar outras ferramentas matemáticas que sejam mais sistêmicas. Elas existem? Sim. Toda a matemática moderna tem uma série de ferramentas sistêmicas, especialmente a área da matemática da complexidade, que envolve teoria do caos, sistemas dinâmicos, equações diferenciais, todo esse conjunto de arsenal matemático moderno, ele é justamente sistêmico. Tá? Então, hoje, a gente pode usar ferramentas matemáticas que nos ajudam a pensar de maneira sistêmica. Ok? A gente usa, em especial no pensamento sistêmico, a gente deixa de pensar de maneira determinística para tentar pensar de maneira cada vez mais estocástica, ou seja, a importância da estatística. Então, as ferramentas estatísticas, elas também nos ajudam a pensar sistemicamente, porque o mundo não é determinístico, né? O mundo é estocástico, é muito mais estocástico do que determinístico. Então, algumas das nossas ferramentas matemáticas vão ser estatísticas. Outras ferramentas são importantes e que a gente usa são as equações diferenciais. As equações diferenciais são as poucas ferramentas matemáticas que suportam eu fazer relações circulares de causa e efeito. Tá? Se a circularidade é importante, eu preciso saber conseguir modelar elas. E uma das poucas ferramentas que modela relações circulares são equações diferenciais. Tá? Então, isso são algumas das ferramentas sistêmicas, e o conjunto não é pequeno, de que eu posso lançar a mão para entender diferentes tipos de complexidade. Por exemplo, a teoria do caos está sendo muito utilizada, por exemplo, para entender a complexidade dos sistemas climatológicos. A teoria dos fractais tem sido muito importante para entender ecossistemas, para entender a geologia da Terra. Então, a gente tem um novo arsenal de coisas aí, tá? E eu não vou me detalhar muito mais nisso. Porque o que nós vamos falar aqui de importante, que é o nosso foco, é a questão da linguagem sistêmica. Por que linguagem? Que história é essa de linguagem? Qual é a importância de uma linguagem? Bom, vamos ver o que uma linguagem tem a ver com a possibilidade da introdução do pensamento sistêmico. Tá? E aí nós vamos usar o princípio, que é um princípio do Vygotsky. Vygotsky é um pedagogo russo, que as suas principais ideias foram colocadas na década de 30, tá? E que hoje é corroborada obviamente, por uma nova área da neurociência linguística, né? Ou a linguística. Certo? Então, o que o Vygotsky pressupunha, apregoava, certo? Ele dizia o seguinte, linguagem influencia pensamento. Essa é uma grande máxima na teoria do Vygotsky, uma das grandes máximas da teoria do Vygotsky. Linguagem influencia pensamento. Linguagem influencia cognição. Linguagem influencia os processos mentais. Ok? Só que ela não é uma influência pouca, ela é uma influência muito razoável. Tá? E isso, diferentes culturas compreendem isso, de diferentes pontos de vista, e a pedagogia e a neurociência estão cada vez mais se certificando dessa relação íntima que existe entre pensamento e linguagem. Tá? Se isso é verdade, se linguagem influencia pensamento, aqui tá um princípio operacional importante para nós, porque se a gente quer mudar o processo de pensamento humano, é muito importante eu introduzir uma nova linguagem. E especialmente para o pensamento sistêmico. Se eu quero influenciar e fazer com que as pessoas pensem de maneira mais sistêmica na sociedade ou nas organizações, eu preciso introduzir uma linguagem sistêmica, ou preciso introduzir linguagens sistêmicas, porque não é só uma que existe. Tá? Vamos explorar um pouquinho se isso é verdade, tá? E é muito interessante explorar essa questão da ligação entre linguagem e pensamento. A primeira, assim, que é muito patente, é a seguinte. Pensem um pouco. As profissões, diferentes profissões, não parecem ter processos de raciocínio diferentes, né? Por exemplo, se eu me ater, por exemplo, ao pensamento do engenheiro. Grosso modo, eu poderia dizer, os engenheiros são lógicos,
sempre querem entender o mundo a partir das relações matemáticas. Tem uma noção de mundo que é mais ou menos da engenharia civil, assim, né, que é importante primeiro os fundamentos, né, as fundações, depois os elementos estruturais e depois os elementos mais circulares, né, de uma construção civil. Então, grosso modo, como é que pensa o engenheiro? De maneira lógica, matemática e por fundamentos hierárquicos, né? Como é que funciona um analista de sistemas? O analista de sistemas é um cara que tem um processo de raciocínio muito típico, né? Primeiro que ele é muito mais lógico do engenheiro. Por quê? Porque o cara vive cercado de linguagens de programação que são essencialmente lógicas. Então, assim, às vezes eles ficam com aquela cara de paisagem na frente do usuário, né? Eu sou analista de sistemas. Eu sei como é chato ser usuário na frente de um analista de sistemas. Parece que você é sempre burro na frente deles, né? Os caras estão usando um processo de raciocínio que não permite algo fora da lógica, né? Então, são extremamente lógicos. E outra, mapeia o mundo sempre pelos processos de informação, né? Ou pelos fluxos de informação. Então, assim, dentro da cabeça do analista de sistema, ele está sempre vendo o mundo por fluxos de informação. Então, essa linguagem, ela também, ao mesmo tempo, ela é um sistema de percepção, ela é como se fossem lentes, né? Um psicólogo, o psicólogo pensa o mundo por processos interpretativos, por sistemas de crenças, né? Assim como um antropólogo. Então, essas lentes que as profissões colocam, não é só por causa da teoria que eles aprenderam, é porque eles usam linguagens que enfatizam essas coisas, né? Um advogado, como é que pensa? Pô, ele pensa por processos retóricos, ele pensa por processo de linguagem, né? Um advogado, ele é lógico? Sim, ele é lógico, mas mais importante que a lógica é a retórica sobre a lógica, ou seja, como aquela lógica vai ser interpretada no mundo real e como essas interpretações se interrelacionam com sistemas de leis, né? Então, eu pergunto, faz sentido que as linguagens profissionais influenciam a forma de pensar dos profissionais?